Só agora, então, nós vamos ver como desenhar retângulos e ovais, tá? Então, vamos pedir aqui um arquivo novo, projeto, aplicação Java, próximo. Vamos por aqui, exemplo 2, Java 2D, ok? No nosso exemplo 2, Java 2D, vamos colocar aqui novo, classe Java, tá? Vamos colocar aqui assim, rectangle, oval, ok? O nome aí só para indicar a classe. E aqui nós vamos colocar então o nosso código, tá? Nessa classe nós vamos colocar uma opção aqui para o usuário. Então nós vamos fazer assim, ó, private int choice, que é a escolha, ok? O usuário vai escolher o que ele quer. Aí nós vamos colocar agora um construtor public. Para ficar mais fácil, olha, o construtor a gente pode fazer assim, botão direito, inserir código, constructor, tá vendo? E aí nós podemos selecionar aqui, ó, gerar, ele gera para nós aí o código do construtor, ok? Construtor da classe. Se uma classe não tem construtor, a própria máquina virtual Java cria um construtor para ela quando ela é chamada, tá? Quando é criado um objeto dela. Se ela tem um construtor, então esse construtor que está na classe é que vai ser utilizado para a criação da classe. Aí nós vamos pôr o nosso public void, paint, vamos pôr outro nome, pintar componente. Tá, vamos pôr um nome nosso, ao invés de usar a... Vamos pôr aqui graphics. Ok? Graphics G, que é a nossa classe que nós estamos trabalhando. Aí vamos colocar assim, for. O que esse for vai fazer? Ele vai desenhar várias elipses. Aqui nós vamos colocar um switch. E nesse switch, nós vamos colocar aqui o choice. Opa! Ok? Porque ele vai escolher aqui que ele quer, se é o retângulo ou se é o oval. Aí no case 1, nós vamos pôr para desenhar. Espera aí. No case 1, nós vamos colocar g.draw rect, que é o nosso retângulo. E aqui nós vamos passar aqui alguns valores. 10 mais i vezes 10. Então, nada me impede de fazer isso como um parâmetro. 10 mais i vezes 10, ok? E aí nós vamos pôr 50 mais i vezes 10. E vamos colocar aqui também. 50 mais i, vezes 10. Então, o que nós estamos fazendo? Aqui, nós estamos colocando que o primeiro parâmetro x1 e y1 vai começar no 10, na minha janela. Só que... eu vou pegar esse 10 e somar com o meu i, e que multiplica 10. Então, ele vai gerar um valor aqui para mim, né, que ele vai ser... esse é o valor onde começa, e esse valor é o que vai ser acrescentado conforme ele entrar no for. Então, ele vai entrar no for uma vez. Então, 10 mais 0 vezes 10, vai começar no 10. Depois, 10 mais 1 vezes 10. 10 mais 2 vezes 10. 10 mais 3 vezes 10. E assim por diante. A mesma coisa com o y1, a mesma coisa com o x2, desculpa, e a mesma coisa com o y2 aqui, ó, tá? Então, ele vai fazer uma continha aqui, conforme ele entra lá no nosso for, ele vai desenhar esses elipses, né, ou esses retângulos um na frente do outro. Aqui a gente tem que colocar um comandinho chamado break, para ele sair do case. E aqui nós vamos colocar o case 2.
que é para desenhar elipses. Primeiro case para desenhar retângulos, ok? Aí nós vamos por g.draw oval. E aí nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos até copiar aqui, ó, para ficar mais fácil. Porque são os mesmos parâmetros, tá vendo? Ele vai fazer a mesma continha, tá? Bom, então olha, aqui é o início do switch. Então esse aqui é o fim do switch. Esse aqui é o fim do for. Esse aqui é o fim do método, ok? E esse aqui é o fim da classe, tá? Então, como eu comentei, formatar aqui para ficar bonitinho. Então, tá a classe aqui. Os códigos, na verdade, já estão, né, desses exemplos, já estão lá nos sílabos, tá? E aqui na nossa classe Java 2D, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer igual nós fizemos na outra. Aqui nessa classe, faltou colocar, né, extends jpanel, ok? Senão não desenha lá depois. Então aqui nós vamos colocar retang oval RO igual a new retang oval, ok? Antes disso aqui, ó, vai ficar dando um erro aí porque nós temos que passar um parâmetro para ele. Antes disso, nós vamos colocar assim, ó, string entrada igual jOption pane, ok? Ponto show input dialog. Que isso daqui é utilizado para quê? Para fazer leitura de dados do teclado, ok? E aqui nós vamos colocar uma mensagem. Digite a opção 1 para desenhar retângulos. Ou se a gente pode fazer, né, de outra forma também, pode colocar como menuzinho, conforme vocês quiserem. Mas vamos simplificar aqui. Digite a opção 2 para desenhar ovais. Retângulos e ovais, ok? Barra N aqui. Barra N aqui. E aí, ó, aqui é input dialog, porque a pessoa vai digitar alguma coisa e ele vai fazer a leitura dessa coisa, tá? E aí nós vamos colocar aqui assim, ó, int choice igual a integer.parseInt entrada. Por quê? Essa entrada aqui é uma string, certo? É uma string, porque nós estamos digitando aqui na tela algo para ele escrever. E na hora que isso aparece na tela, que é uma caixinha, tá, de entrada de dados, ele vai digitar um número. E esse número que ele digitar, na verdade, vai ser um texto, que é esse string aqui. Com isso, o que acontece? Lá na nossa classe retang-oval, a gente está trabalhando com inteiro. Então, a gente tem que converter esse valor de entrada para um inteiro. É a mesma coisa que eu pedisse para a pessoa digitar o salário dela. Digite o seu salário. Seria uma string. Sempre vai ser uma string aqui com jOption pane, né? Então, toda string que eu obter pelo jOption pane, eu tenho que fazer a conversão para o tipo de dado que eu vou precisar. Então, no caso de salário, seria um float, tá? Aí eu faria float.parse float, ok? Bom, daí aqui nós vamos passar o choice como parâmetro. Então, aqui, ó, cria um objeto do tipo retang-oval e passa choice como parâmetro para o construtor. Tem isso ainda, hein? E esse cara aqui, para a gente não esquecer, converte o valor digitado de string para inteiro, ok? E esse cara aqui obtém
um dado de entrada do teclado, ok? Bom, então, obtenho um dado de entrada, converto ele para inteiro, crio um objeto do tipo rectangle e agora eu vou fazer o quê? JFrame, JF igual a new JFrame, ok? Justamente para a gente, né, criando a janela de exibição, né? Aí eu vou pôr então jf.setDefaultCloseOperation jframe.exit onClose, que nós já fizemos no outro, jf.add quem? RO, tá? Adiciona o objeto RO ao JFrame, ok? Em seguida nós vamos fazer o que? jf.setSize, que é o tamanho que a gente quer, por exemplo, 400 por 400, e jf.setVisible, que é sempre true aqui no caso, né, para a gente apresentar na tela. Então tá aqui um exemplo da gente usar retângulos e ovais desenhados de forma contínua. Olha, vamos testar agora. Limpar e construir. Vocês podem vir por aqui também, ó. Né? Executar, pode vir aqui, ok? E aí fica a opção de cada um. Executar. Então, olha aqui, ó. Digite a opção 1 para desenhar retângulos, digite a opção 2 para desenhar ovais. Observe que aqui ficou grudadinho, né, ó? Porque aqui ficou faltando dar um espaço, ó. Nesse cara aqui tem que dar um espaço, tá? Opa, cadê minha telinha? Perdi minha telinha de execução aqui. Aqui. Então, a minha telinha de execução, eu vou fechar ela. Vou começar aqui de novo, que eu arrumei aqui, ó. Vamos executar de novo. Então, vamos lá. Digite a opção 1 para desenhar retângulos, digite a opção 2 para desenhar ovais. Vou pôr a opção 1. Eita, não desenhou. Calma aí. Pessoal, retomando algumas coisas. Coloquemos o nome de Paint Componente aqui, ok? Paint Componente. Coloquemos aqui o Override. Coloquemos também a opção Default, tá? No Default a gente vai pôr assim, jOptionPane.showMessageDialog. A opção que você digitou não existe. Caso ele não digite nenhum nem dois, vamos supor que isso aconteça, tá? Ou que ele digite um texto, alguma coisa assim. Aí tem outras formas de tratar isso também. E aqui tá tudo certo, tá? Então só tinha que arrumar aqui, ó, o Paint Componente e colocar esse Default. Então, ó, na hora que a gente for executar, ele vai mostrar aqui, ó. Digite a opção para desenhar retângulo, digite a opção 2 para desenhar ovais. 1, desenhou retângulo. Ficou longe assim porque eu pus muito alto o valor aqui, né? Vou diminuir aqui para 10, ó. Pus 100. Vamos executar de novo. Então, coloca aqui 1. Ah lá, foi, tá vendo? E aqui, nesse caso, ele não vai acompanhar a janelinha, tá? Se você aumentar. Vamos executar de novo. Digite 2. Olha lá nossas elipses. Vamos executar de novo. Deixa eu digitar um C. Ele vai dar pau aqui embaixo, tá vendo? Porque a entrada está esperando um inteiro. Ok? Então, uma coisa interessante de se fazer, já pensando nos tratamentos de erros aí, né? É verificar aqui se a sua entrada foi digitada corretamente, tá? Que é a questão do try catch. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui um try, vamos colocar aqui um catch. O que faz esse try catch? Ele faz o tratamento desse erro. Esse erro, observa aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar para vocês que acho que não tá dando para ver. Ó, o erro é esse. Exception in thread main java.lang.number format exception para entrada string C. Porque ele está esperando um inteiro e você está recebendo uma string, né? Então, a gente não pode permitir isso. Então, qual que é o erro que nós vamos trabalhar? É esse cara aqui, ó.
tá? Então, aqui, dentro do catch, a gente põe assim, ó, number format exception, N, tá? E quem que vai dentro do try, que é a primeira tentativa disso funcionar, né? A gente vai colocar isso aqui, ó. Eita! Dentro do try vem isso aqui. Opa, apertei o botão errado aqui. Tá vendo? E aí, o que eu vou colocar aqui, ó? Esse cara, vamos colocar ele aqui dentro, ok? Na verdade, a gente pode fazer assim, ó. Int choice, né? E a gente vai fazer aqui o quê? Choice igual a integer.parseInt.entrada, tá? E aqui que a gente coloca? Vamos pôr um jOptionPane.showMessageDialog e aí nós vamos colocar: por favor, digite o número correspondente a uma das opções. Ok? E aquele n ali, para que a gente usa? A gente pode pôr aqui, ó, n.getMessage, ok? Só para saber que erro é esse. E mais, a gente pode colocar aqui mesmo, ó, barra n, né? Vou colocar aqui para ficar mais fácil de ver, ó. E a gente pode pôr assim, barra n. E aí a gente põe mais n.getMessage, ok? Que ele vai imprimir o erro aqui na telinha para a pessoa. Que não é necessário, né? A pessoa não tem que saber qual que é o erro. Você que está depurando, que está fazendo o programa, é que tem que saber o erro e tratar o erro. Aí, todo o resto nosso aqui, né, nós vamos ter que pôr dentro do try catch também, tá? Senão ele não vai funcionar. Faltou você aqui. Então, fica assim, ó. Try. Então, int choice aqui. Se quiser, você pode inicializar ele com 0, que é até bom. Try. String entrada jOptionPane. Então, ele vai digitar. Se por acaso ele digitar uma letra, o que acontece aqui? Ele já vai identificar um erro. Esse erro vai cair bem aqui no catch, porque ele vai obter o erro aqui e vai imprimir. Então, vamos testar, ó. Eu vou digitar o C. Olha lá, ó. Por favor, digite o número correspondente a uma das opções. Aí ele vai pôr o erro aqui. Então, peraí que ficou faltando uma coisa importante, que é assim, ó, erro, né? Então, ó, vou digitar o C. Por favor, digite o número correspondente a uma das opções. Aí, qual que é o erro? For input string C, ok? Então, esse é o erro que tá dando ali. E aí, ele obtém aqui. Agora, se a gente digitar qualquer um dos números, né? Se a gente digitar a opção 3, ó, a opção que você digitou não existe, ele cai lá, tá vendo? Vocês vêm aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, porque aqui tá difícil de mexer. Bom, mas aqui embaixo tem um lugar que a gente manda parar a execução. Então, vamos tirar daqui esse cara, tá? Porque se a gente deixar ele aqui, ele vai dar pau. Então, vamos tirar essa opção, porque ele vai acabar executando, a ideia não é essa. A ideia é que se ele digitar um número diferente de 1 ou de 2, ele pare de... ele não entre, na verdade, né? Então, aqui a gente tem que fazer também essa verificação, tá? Pessoal, eu andei pensando algumas coisas aqui. Aqui, o que eu adicionei, ó? Fiz um do while, ok? Que enquanto choice for diferente de 1 e diferente de 2, ele vai continuar pedindo o número certo, tá? Se você digitar 1, ele entra. Se você digitar o 2, ele também vai executar normal. E aqui ele faz a execução. Aqui, ó, no number format exception, eu coloquei jOptionPane.showMessageDialog. Aí coloquei, você digitou um valor inválido, digite apenas os números correspondentes às opções do menu. E aí ele imprime os erros, tá? E aí como é que fica agora, ó?
Se eu digitar aqui o 3, olha lá, tá vendo? Ele vai pedir de novo. Se eu digitar 4, 5, 6, 0, tá? Enquanto eu não digitar o número que eu quero, ele não vai. Então, se eu digitar 1, beleza. Ele vai executar para mim. Só que, peraí, tinha umas linhas de código a mais aqui. Se eu digitar 1, desenhou, tá vendo? Se eu digitar o 2, tá lá, desenhou, ok? Se eu digitar o C, ele vai me dar um erro, tá vendo? Você digitou um valor inválido, que é justamente o que tá aqui, tá vendo? Ok. Se eu quisesse voltar, poderia criar aqui um método, né? Chamar o método. Então, tudo que tá aqui, ó, poderia pôr dentro de um método. Opa. Pessoal, então finalizando aqui o nosso... Finalizando então, pessoal, aqui nós temos string entrada, int choice, ok? Aí, temos aqui um do while para verificar, enquanto ele não for 1 ou 2, ele vai continuar pedindo. Se for, ele entra aqui no nosso código. E se alguém digitar alguma coisa diferente dos números, ele entra no number format. Claro que isso tem como melhorar muito, mas assim, comparado ao que vocês viram de Java, talvez isso seja muito mais, né, do que vocês esperavam para uma classe simples, ok? Esse código também vou estar disponibilizando e óbvio que também tem como melhorar esse código aqui, tá bom? Dúvidas, anotem pra gente conversar depois.